11 de junho, um jogo de abertura de Copa do Mundo. De um lado, o México, do outro, a África do Sul. Parece o duelo que abre o Mundial de 2026. Mas essas exatas palavras também descrevem o que aconteceu há 16 anos. Mesma data, mesmas seleções, mesmo roteiro de abertura. E naquele dia de 2010 nasceu um dos gols mais inesquecíveis da história das Copas. Então fica a pergunta que vai assombrar esse jogo. E se a história decidir se repetir? Porque o que eu vou te mostrar agora não é coincidência qualquer. É o tipo de detalhe que muda a forma como você vai assistir à estreia dessa Copa. Em 11 de junho de 2026, a maior Copa do Mundo de todos os tempos vai começar. Pela primeira vez com 48 seleções, 104 jogos e 3 países anfitriões. E o palco da estreia não é qualquer um. É o lendário Estádio Azteca na Cidade do México. Um estádio que já viu Pelé erguer uma taça e Maradona fazer o impossível. Guarda esse detalhe, porque ele vai voltar lá no final e vai te dar arrepio. Aqui no canal a gente faz uma coisa diferente, pega cada grande jogo dessa Copa e cruza com um momento histórico que parece sussurrar do passado. A pergunta é sempre a mesma, e se acontecer de novo? Hoje é o episódio 1. E ele já começa com uma das coincidências mais bizarras que essa Copa nos entregou. Se você curte futebol com essa pegada de história e se, já adianta o like. Isso ajuda demais um canal que está começando. Volta comigo para 11 de junho de 2010. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo era disputada em solo africano. O mundo inteiro tinha os olhos em Joanesburgo, no estádio Soccer City, lotado com mais de 80 mil pessoas e o som ensurdecedor das vuvuzelas. E o jogo de abertura era justamente este, África do Sul contra México, por mais de 50 minutos, nada. Um jogo nervoso, travado, o peso de uma nação inteira nos ombros dos donos da casa. Até que, aos 50 e poucos minutos, o futebol fez o que só ele sabe fazer. A bola chegou nos pés de um homem pequeno de dreads na esquerda do ataque sul-africano, Sifiwe Tshabalala. Ele cortou para dentro, ajeitou e soltou uma bomba de pé esquerdo no ângulo. Gol. O primeiro gol daquela Copa. O primeiro gol de uma Copa do Mundo em solo africano. O estádio explodiu e ele puxou aquela dancinha com os companheiros que rodou o planeta. Foi mais do que um gol bonito, foi um símbolo de um continente inteiro provando que estava a essa altura. Mas o futebol também adora um final cruel. Já perto do fim, o capitão mexicano Rafael Márquez apareceu para empatar, 1-1. A festa africana ficou pela metade e o México escapou da derrota na estreia. E aqui vem o detalhe que quase ninguém percebeu e que transforma a estreia de 2026 numa espécie de capítulo 2 dessa história. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você lembra onde estava quando viu esse gol do Tshabalala em 2010? Eu leio todos. Agora respira e olha para esse espelho. Em 2026, o jogo que abre a Copa é México contra a África do Sul. As mesmas duas seleções daquela estreia de 2010. E o mais arrepiante, na mesma data, 11 de junho, 16 anos depois, o destino colocou exatamente o mesmo confronto para dar a largada no maior mundial da história. Então a pergunta se impõe, e se a história se repetir? E se lá pelos 50 e poucos minutos um jogador sul-africano cortar para dentro e mandar outra bomba no ângulo? Um Tshabalala 2.0 nascendo na frente dos nossos olhos. E se de novo alguém empatar nos minutos finais e a gente reviver aquele 1-1 16 anos depois? E essa é a virada. E se desta vez o roteiro mudar? Porque tem um peso a mais em 2026 que não existia em 2010. Em 2010, a África do Sul jogava em casa. Agora, quem joga em casa é o México. E é aí que o passado começa a apertar a garganta dos mexicanos, porque existe uma maldição perseguindo o México em jogos de abertura. E ela dura quase 100 anos. O México é a seleção que mais vezes disputou o jogo de abertura de uma Copa do Mundo na história. São 6 vezes, um recorde. O problema? Ele nunca venceu nenhuma. Em 1930, perdeu de 4-1 para a França. Em 1950, levou 4-0 do Brasil. Em 1958, 3-0 para a Suécia. Em 1970, empatou 100 gols com a União Soviética. Adivinha onde? No Azteca.
E em 2010, aquele 1-1 com a África do Sul que a gente acabou de reviver. 6 aberturas, nenhuma vitória. E agora, em 2026, o México volta para abrir uma Copa, em casa, no Azteca, contra justamente a África do Sul. E se for finalmente a vez de quebrar a maldição? E se o roteiro de 90 anos de frustração se encerrar exatamente no palco mais sagrado do futebol mexicano, porque o Azteca não é um estádio qualquer? Foi ali que, em 1970, o Brasil de Pelé ergueu a taça depois de golear a Itália. Foi ali que, em 1986, Maradona fez a Mão de Deus e, minutos depois, o gol mais bonito da história das Copas. Esse gramado já coroou lendas. E se ele estiver guardando espaço para mais uma em 2026? Esse tipo de história, jogo por jogo, eu vou trazer durante toda a Copa. Então se inscreve no canal para não perder o próximo e se, porque os clássicos do Brasil estão chegando. E tem coincidência que é de cair o queixo. Então é isso que entra em campo no dia 11 de junho. Não é só o primeiro jogo de uma Copa, é um encontro com um fantasma de 16 anos atrás. As mesmas seleções, a mesma data, a sombra de um gol histórico pairando no ar e uma maldição de quase um século esperando para ser quebrada ou confirmada. E se Tchabalala renascer num novo camisa da África do Sul? E se o México, enfim, vencer uma abertura, em casa, no Azteca, diante dos seus fantasmas? Ou e se o destino, mais uma vez, insistir naquele cruel 1-1? A gente não sabe. Mas é exatamente por isso que vale a pena assistir. Agora eu quero a sua aposta. Comenta aqui embaixo o placar que você acha que vai sair nessa abertura e marca esse vídeo para voltar depois do jogo e ver quem acertou. Deixa o like se você gostou dessa viagem no tempo e se inscreve porque o próximo episódio é a estreia do Brasil. E tem uma história ali que poucos lembram. Até a próxima!